Você já teve aquela sensação estranha de entrar em um cômodo e esquecer completamente o motivo de ter ido até lá? Ou então, está conversando com alguém e, de repente, perde o fio da meada como se sua mente tivesse dado uma pausa? Esses lapsos aparentemente inofensivos são sinais de algo mais profundo e muitas vezes ignorado. O cérebro está pedindo socorro. A lentidão cognitiva não chega de uma vez. Ela se instala devagar, de forma silenciosa, e pode ser confundida com o simples cansaço ou estresse do dia a dia. Mas, com o tempo, os sinais se acumulam. Pequenos esquecimentos, dificuldade de concentração, mudanças no humor e até alterações no sono. O mais preocupante? Muitas pessoas só percebem quando esses sinais já estão comprometendo a qualidade de vida. Mas existe um caminho para reverter esse processo. A boa notícia é que, mesmo depois dos 40, o cérebro é capaz de se regenerar, de se reativar. A neurociência já comprovou que é possível fortalecer as conexões cerebrais e até criar novas, mesmo com o passar dos anos. E o melhor, com hábitos simples, alimentos acessíveis e pequenas atitudes diárias. Neste vídeo, você vai descobrir os 10 sinais de que seu cérebro pode estar lentamente se desligando. E mais importante, o que fazer agora para reverter isso? São sinais que muitas vezes ignoramos, mas que funcionam como alertas claros do corpo pedindo mudança. Corrigir esses pontos pode transformar sua mente, recuperar sua memória e devolver sua clareza mental. Então fica comigo até o fim, porque essa jornada pode marcar o recomeço da sua saúde mental. Comenta aqui embaixo se você anda esquecendo coisas simples no dia a dia. Às vezes, uma coisa boba, como esquecer onde colocou as chaves, pode ser um sinal importante. E aproveita e se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos vamos continuar revelando maneiras reais de fortalecer o cérebro e proteger sua memória todos os dias. O primeiro sinal de que seu cérebro pode estar lentamente se desligando é a dificuldade crescente de concentração. Você começa uma tarefa, mas qualquer pequena distração já te tira do foco. Vai ler uma página de livro e, no final, não lembra do que leu. Começa a preparar o almoço e esquece o fogão aceso. Isso acontece porque o cérebro começa a ter dificuldades em manter a atenção sustentada, o que afeta diretamente o aprendizado e a memória. E isso não é apenas um efeito colateral da idade. Pode estar ligado à sobrecarga de estímulos, à má alimentação e até à falta de pausas mentais. Para ajudar a reverter esse quadro, inclua o costume de praticar o que chamamos de respiração consciente por 5 minutos ao dia. Isso ajuda a reorganizar a mente e reduzir a névoa mental. Alimentos ricos em colina, como gema de ovo e couve-flor, também ajudam nesse processo. E se quiser ir além, a suplementação com citicolina, em doses seguras de 250 mg ao dia, pode melhorar a capacidade de foco e clareza mental. O segundo sinal é a perda de memória recente. Você lembra com detalhes de coisas que aconteceram há 20 anos, mas esquece o que almoçou ontem ou o nome da pessoa que acabou de te ser apresentada. Essa troca de prioridades no cérebro pode indicar um enfraquecimento das conexões neuronais, que são responsáveis pela retenção de novas informações. Para estimular a memória recente, um hábito poderoso é relembrar no final do dia 3 coisas novas que você aprendeu. Pode ser algo pequeno, como uma palavra nova ou um fato curioso. Isso ativa áreas cerebrais importantes. E aqui entra a dica prática. Um lanche com nozes, mirtilo e iogurte natural no meio da tarde pode fornecer antioxidantes e gorduras saudáveis que protegem as sinapses cerebrais. E vale lembrar, manter o cérebro ativo com leitura e pequenos desafios mentais, como palavras cruzadas ou quebra-cabeças, é um verdadeiro remédio natural contra a degeneração cognitiva. O terceiro sinal de que o cérebro está começando a se desligar é o cansaço mental constante, mesmo quando o corpo parece descansado. Acordar já se sentindo esgotado ou ter a sensação de mente pesada no meio da tarde não é normal. Mas muita gente se acostuma com isso. Esse tipo de fadiga não vem de esforço físico, mas sim de uma sobrecarga interna causada por má alimentação,
excesso de estímulos e sono ruim. Quando o cérebro não consegue descansar direito durante a noite, ele acorda confuso, desorganizado e sem energia para funcionar como deveria. Um dos hábitos mais eficientes para reverter isso é se expor à luz natural logo pela manhã. 15 minutos de luz solar no rosto, sem óculos escuros, já ajudam a regular o ciclo do sono, o humor e a produção de energia mental. E aqui entra uma dica de ouro. Inclua uma vitamina feita com banana, aveia, leite vegetal e cacau puro no seu café da manhã. Essa combinação fornece triptofano, magnésio e antioxidantes que restauram a mente cansada. E se o cansaço persistir, uma boa opção é a suplementação com magnésio-glicina, que ajuda tanto na qualidade do sono quanto na clareza mental. O quarto sinal é a irritabilidade sem motivo claro. Pessoas que sempre foram tranquilas começam a se incomodar facilmente com pequenos ruídos, interrupções ou tarefas simples do dia a dia. Esse desequilíbrio emocional pode ser sinal de que o cérebro está inflamado ou carente de nutrientes essenciais para o controle do humor, como o ômega 3. E isso afeta mais do que parece. O cérebro irritado toma decisões ruins, se distrai com facilidade e tem mais dificuldade para aprender coisas novas. Para combater isso, um hábito poderoso é incluir peixe gordo na alimentação ao menos 2 vezes por semana. Salmão, sardinha ou atum são fontes naturais de EPA e DHA, gorduras que ajudam a regular os neurotransmissores responsáveis pela estabilidade emocional. E, se preferir, o suplemento de ômega 3 com pelo menos 1.000 miligramas de EPA por cápsula é uma forma prática de manter o cérebro em equilíbrio. O humor mais calmo também melhora o sono, o foco e até a memória de curto prazo. O quinto sinal de que o cérebro está se desligando aos poucos é a dificuldade crescente de lembrar palavras simples durante uma conversa. Isso é mais comum do que parece, e muitas pessoas acima dos 40 anos começam a notar que precisam fazer esforço para lembrar nomes, objetos ou até palavras do dia a dia. Essa dificuldade de acesso à linguagem não é um simples esquecimento momentâneo. Ela pode indicar que os circuitos de memória verbal estão enfraquecendo, seja por falta de estímulo ou por carência de nutrientes específicos que mantêm os neurônios em boa comunicação. Uma solução eficaz e natural é incluir alimentos ricos em colina na dieta. A colina é um nutriente essencial para a produção de acetilcolina, um neurotransmissor vital para a memória e a linguagem. Você encontra boas doses de colina em ovos inteiros, especialmente na gema. Um café da manhã com 2 ovos mexidos, combinados com uma fatia de abacate, pode fazer maravilhas pela fluência mental. Para quem prefere suplementar, a forma citicolina é uma das mais eficazes e pode ser usada em doses de 250 miligramas ao dia. Com o tempo, a mente começa a funcionar com mais agilidade, as palavras voltam com mais facilidade e a conversa flui de forma natural e confiante. O sexto sinal é o aumento da sensibilidade emocional. Quando pequenas frustrações causam reações exageradas, ou quando a pessoa passa a se sentir constantemente sobrecarregada, mesmo sem grandes problemas, é um alerta claro de que o cérebro está em desequilíbrio. O excesso de cortisol, o hormônio do estresse, desgasta áreas importantes do cérebro, como o hipocampo, que é fundamental para a memória. A boa notícia é que isso pode ser revertido com práticas simples. Uma das mais eficazes é a respiração profunda, com foco no presente. 5 minutos por dia respirando devagar, com atenção total ao ar entrando e saindo, já são suficientes para reduzir o cortisol e aumentar a oxigenação cerebral. Um chá calmante de camomila com maracujá à noite também ajuda a preparar o corpo e a mente para um descanso verdadeiro. E isso impacta diretamente o humor, a clareza mental e a resistência emocional. O sétimo sinal de que seu cérebro está se desligando aos poucos é a dificuldade crescente de se adaptar à mudança. Pode ser algo simples, como trocar um aplicativo no celular, mudar o trajeto até o trabalho ou lidar com um novo aparelho eletrônico. Quando o cérebro está saudável, ele é flexível,
curioso e aberto a novos aprendizados. Mas, quando começa a perder agilidade, ele se torna mais rígido e resistente a novidades. Essa rigidez é um alerta silencioso de que as conexões neurais estão se tornando mais fracas e menos adaptáveis. Para reverter esse sinal, é fundamental desafiar o cérebro todos os dias. Uma dica prática é mudar pequenas rotinas. Escove os dentes com a mão não dominante. Mude o caminho que você faz para o mercado ou tente aprender algo novo, como algumas palavras em outro idioma. Esses estímulos forçam o cérebro a criar novas conexões, o que fortalece a memória, a concentração e a capacidade de adaptação. Outra sugestão poderosa é fazer exercícios de memória com jogos simples como Sudoku, caça-palavras ou até aplicativos voltados para treino cognitivo. Apenas 15 minutos por dia já fazem diferença na agilidade mental e ajudam a manter o cérebro mais jovem e resiliente. E antes de seguir, se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, considera clicar no botão de Super Thanks aqui do canal. É uma forma carinhosa de apoiar esse trabalho e garantir que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Obrigado de coração. O oitavo sinal de que seu cérebro pode estar se desligando lentamente é o desinteresse por atividades que antes eram prazerosas. Aquela vontade de sair para caminhar, ler um bom livro ou conversar com amigos vai desaparecendo aos poucos e a pessoa vai se isolando emocionalmente. Esse sinal está profundamente ligado ao funcionamento da dopamina, um neurotransmissor que regula o prazer e a motivação. Quando os níveis de dopamina estão baixos, tudo parece mais difícil e sem graça. Para ajudar o cérebro a se reequilibrar, alimentos como banana, cacau puro e sementes de abóbora são aliados incríveis. Um lanche da tarde com banana amassada, uma colher de cacau e castanhas é nutritivo e estimulante. Além disso, caminhar ao sol por 15 minutos por dia ajuda o corpo a produzir vitamina D, que também melhora a produção natural de dopamina. O nono sinal de que seu cérebro pode estar se desligando, mesmo que lentamente, é a perda de empatia ou dificuldade em compreender as emoções das outras pessoas. À medida que certas áreas do cérebro, especialmente as relacionadas ao processamento emocional, vão se tornando menos ativas, o indivíduo pode parecer mais frio, distante ou até mesmo indiferente ao que os outros estão sentindo. Esse sinal costuma passar despercebido, pois muitas vezes é confundido com estresse, cansaço ou apenas uma mudança de personalidade com o tempo. Mas não é algo natural do envelhecimento. A empatia é uma função essencial da saúde mental e social, e sua perda pode ser um indicativo de que há um desgaste cognitivo mais profundo acontecendo. Felizmente, esse sintoma também pode ser revertido com estímulos certos. Uma prática poderosa é a meditação focada na compaixão, que pode ser feita em apenas 10 minutos por dia. Basta fechar os olhos, respirar profundamente e mentalizar boas intenções para si e para os outros. Isso ativa regiões do cérebro ligadas à empatia e fortalece as conexões entre os neurônios. Além disso, alimentos ricos em ômega 3, como sardinha, linhaça e nozes, são importantes aliados na proteção das células cerebrais envolvidas nesse processo. Uma salada com folhas verdes, cenoura ralada e um punhado de nozes picadas pode ser uma refeição simples, mas poderosa para seu cérebro. O 10º e último sinal de que seu cérebro pode estar se desligando é a falta de propósito. Quando a pessoa começa a sentir que seus dias são todos iguais, que suas atividades não fazem mais sentido ou que não há mais um motivo claro para levantar da cama, o cérebro entra em um modo de economia total. E isso é perigoso. O cérebro precisa de estímulo, de meta, de sentido. Sem isso, ele começa a desacelerar suas funções, como se dissesse: não tem mais para que manter tudo isso ativo. Ter propósito é como um combustível natural para a mente, e não precisa ser algo grandioso. Cuidar de uma planta, escrever um diário, participar de um grupo social ou ajudar alguém já reacende essa chama interna. Estudos mostram que pessoas com senso de propósito
tem menos risco de desenvolver doenças neurodegenerativas. Criar pequenas metas, como ler um livro por mês ou caminhar todos os dias pela manhã, pode parecer simples, mas tem um impacto profundo na manutenção da saúde cerebral. A combinação entre movimento, conexão social e significado dá ao cérebro o que ele precisa para permanecer forte, resiliente e ativo. Alguns inimigos da sua memória estão presentes no seu dia a dia sem você perceber. São hábitos silenciosos que vão corroendo, aos poucos, a capacidade do seu cérebro de manter conexões fortes, processar informações com clareza e guardar memórias com facilidade. O primeiro sabotador é o açúcar refinado em excesso. Ele inflama o cérebro, reduz a plasticidade neural e prejudica a comunicação entre os neurônios. Mesmo quem não consome doces em excesso pode estar caindo nessa armadilha com pães brancos, refrigerantes, molhos prontos e alimentos ultraprocessados. O segundo grande sabotador é o sono de má qualidade. Dormir mal ou menos do que o necessário impede que o cérebro consolide as informações do dia, o que resulta em esquecimento constante e sensação de mente embaralhada. E não basta deitar e fechar os olhos. É preciso respeitar o ciclo natural do sono, diminuir a luz e o uso de telas à noite, e buscar uma rotina mais calma nas horas que antecedem o descanso. Outro vilão quase invisível é o estresse crônico. Quando o corpo está em estado constante de alerta, o cérebro libera substâncias como o cortisol, que em excesso danificam a região responsável pela memória e o aprendizado, o hipocampo. Com o tempo, isso se traduz em lapsos de memória, dificuldade de concentração e até alterações de humor. Práticas simples como respiração consciente, caminhadas ao ar livre e momentos de silêncio ajudam a reduzir essa sobrecarga. Também é importante observar o excesso de telas, especialmente à noite. A luz azul dos celulares e computadores interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono, e bombardeia o cérebro com estímulos desnecessários. Isso impede o descanso mental e contribui para a sensação de cansaço e confusão no dia seguinte. E mais um sabotador frequente é o sedentarismo. O cérebro precisa de movimento para funcionar bem. Atividades físicas estimulam a circulação de sangue e oxigênio no cérebro, além de liberar endorfinas e fortalecer o humor, o foco e a memória. Agora que você sabe o que pode estar prejudicando seu cérebro sem que perceba, é hora de encerrar com uma mensagem que reacende a esperança. Mesmo com a idade, você pode fortalecer sua mente todos os dias. Você não está esquecendo por acaso. Quando a memória começa a falhar, quando o nome de alguém foge da mente, ou quando a conversa se perde no meio de uma frase, isso não é apenas coisa da idade. É o seu cérebro pedindo socorro. E a boa notícia é que ele responde com gratidão quando você cuida dele. Pequenas ações, feitas todos os dias, podem reativar conexões, fortalecer áreas da mente e devolver a clareza mental que parecia ter ficado no passado. Você merece viver com presença, com foco, com lembranças vivas e raciocínio afiado. Não aceite a névoa mental como algo normal. É possível ter um cérebro ativo, produtivo e saudável mesmo depois dos 40, 50 ou 60 anos. Basta dar a ele o combustível certo, os alimentos que limpam, os hábitos que estimulam e o descanso que regenera. Você tem esse poder nas mãos, e ele começa em decisões simples, como escolher o que comer, como dormir, como movimentar o corpo e até com quem conviver. Agora, eu quero te fazer um pedido especial. Se esse conteúdo te tocou, compartilha com alguém que você ama. Manda para aquela pessoa que vive dizendo que anda esquecendo as coisas ou que já não sente o mesmo pique de antes. Uma informação pode mudar uma vida. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão e ativa o sininho. Aqui a gente fala de saúde mental de um jeito simples, acolhedor e direto, sempre com dicas práticas para melhorar sua memória e proteger o seu cérebro. E me conta aqui nos comentários, qual desses sinais você tem notado mais no seu dia a dia? Vamos conversar, trocar experiências e crescer juntos. Seu cérebro agradece essa escolha.